estudarmos os 7 grupos de gigantes que habitavam na Terra Prometida, observamos a ligação entre os ciclos de iniquidade que existiam entre eles. E esse é o motivo da medida da iniquidade ter transbordado na presença do Senhor. Gênesis 15:16. E o juízo destruidor através do exército do jovem Josué. Alegoricamente, temos o mesmo direito de possuir a terra prometida, mas espiritualmente temos gigantes modernos que ainda temos que destruir da nossa vida espiritual, os quais nos impedem de desfrutarmos da plenitude da provisão de Deus. Você está preparado para derrotar os gigantes da sua vida? Então vem conosco. Graça e paz, amados, eu sou o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao nosso canal e vamos abordar o tema Derrotando os 7 gigantes da antiguidade, baseado em Deuteronômio capítulo 7. Em Deuteronômio capítulo 7, no versículo 1, Deus vai dar uma instrução a Josué que ele vai ter que conquistar a terra prometida, mas ele vai encontrar 7 nações de gigantes que são poderosas e ele tem que destruir para conquistar essa terra prometida. Eu e você, nós também temos essa incumbência de derrotar esses gigantes da nossa vida, se quisermos possuir as promessas de Deus, a nossa terra prometida. Então, o primeiro gigante da qual nós iremos falar é os heteus. Os heteus, ou filhos de Et. Et é uma palavra que significa terror ou medo. Então, heteus significa filhos do terror, ou filhos do medo. Os heteus foram os primeiros na história a desenvolver tecnologia para fundir o ferro e assim produzir ar. Como nação, eles traziam terror, pânico e medo aos seus adversários. O medo sempre foi um pecado ligado diretamente com espíritos demoníacos. O medo ele paralisa, o medo ele atormenta, o medo ele oprime a pessoa através de quadros mentais ruins. Medo da morte, medo de errar, medo de fracassar, o medo de ser feliz. Sentimos medo até de conhecer superficialmente a paternidade de Deus e assim não conseguimos nos relacionar profundamente com Deus por ter medo de Deus. Mas o perfeito amor de Deus, ele lança fora todo o medo. E é esse amor que nós vamos invocar já já em nossa oração. Temos o espírito de adoção que clama dentro de nós, Abba Pai, Paizinho querido. E não um espírito de escravidão que nos escraviza com medo. Essa é a hora de eu e você derrotarmos esse gigante de violência, de medo, de pânico e de pavor. Nós iremos derrotar agora através da oração. A segunda nação, ou segundo grupo de descendentes de gigante que Josué tem que derrotar para entrar na terra prometida são os gigaseus. Gigaseus significa moradores do barro ou moradores da lama ou do pano. Está ligado diretamente a áreas da nossa vida que ainda as águas regeneradoras de Deus não alcançou para poder termos uma limpeza na nossa alma, na nossa vida. Estão ligados a tudo que é terreno, as raízes motivacionais terrenas da nossa alma. Está ligado a tudo que é temporal, tudo que é passível a ser destruído pela traça, pela traça e a ferrugem. Ambições, cobiças, áreas da nossa vida que ainda não trouxemos a luz de Cristo para brilhar nesses lugares escuros da nossa alma. O salmista Davi disse sobre o lamaçal de pecado ou charco de lodo. É um lugar de catividade onde a alma de muitas pessoas está presa, que elas não conseguem sair de certos tipos de pecado. Eles amam viver na lama, eles adoram o pecado. Esse é o espírito dos gigaseus, aquele que gosta de viver na lama. Aquele que gosta de viver derrotado, aquele que gosta de ver a derrota dos outros, aquele que não concorda com a sua vitória. Então é um espírito que quer por tudo ver você derrotado na lama. Esse espírito ou esse gigante, ele faz com que nós não venhamos mais sentir nojo pelaquilo que Deus abomina, pelaquilo que é pecado. Então nesse momento você está desafiado a derrotar esse gigante da sua vida, os moradores da lama, do pântano. Amoreus significa os moradores da montanha, que tem a ver com orgulho, altivez, amargura e rebeldia. E também está ligado diretamente ao governo, porque quem morava nas montanhas governava, porque montanha é um simbolismo de governo.
Os amoreus, eles foram os últimos a ser destruídos pelo exército de Josué. Então, eles moravam nas montanhas. Isso quer dizer o quê? Pessoas que gostam de estar por cima sempre. O orgulho, a altivez, a amargura, aquela sensação de sempre estar querendo governar. Então, tudo isso é que gera e que dá força para esse espírito, para essa iniquidade, para essa influência maligna ser o impedimento para a gente conquistar muitas coisas na nossa vida. Porque tem coisas que nós só conquistaremos através da humildade, através do reconhecimento. E os amoreus, eles não tinham essa prática de reconhecimento, eles sempre queriam estar por cima. Voltando ao entendimento histórico, os amoreus, eles tinham o costume de comer carne crua e não sepultar os seus cadáveres. Era uma prática que eles tinham. Quando o Espírito Santo vê isso dentro de nós, ele sente esse cheiro podre devido ao orgulho e a altivez. São estruturas pecaminosas que está dentro do nosso interior, dentro da nossa alma. Nós iremos falar em especial sobre o quarto gigante que nos impede de conquistar a nossa terra prometida, a nossa Canaã. E hoje iremos falar sobre os cananeus. Os cananeus, amados, eles eram os comerciantes. Cananeus, comerciantes, mercadores. Os cananeus foram um dos primeiros da história a desenvolver a arte do comércio, compra, venda e marketing. Então, quando se fala do espírito dos cananeus, está falando de uma pessoa que tem habilidades. Isso não é ruim. É uma habilidade natural que algumas pessoas têm e desenvolvem melhor do que as outras. Mas as pessoas usam dessa plataforma para enganar, para extorquir, para tirar proveito de outras pessoas. E é isso que é o pecado, é essa influência maligna dentro do comércio. É o engano, é a fraude, é o calote, é o roubo, a sonegação. Que isso eles desenvolveram. No meu outro canal eu tenho uma mensagem, uma ministração que eu preguei na igreja sobre os cananeus. Eu vou deixar aqui em cima um card que você pode clicar e ir diretamente para esse vídeo para você enriquecer-se mais, tá? Você vai lá e vai assistir essa pregação. Mas agora nós vamos orar para que essa influência dos cananeus não venha sobre nossa vida. Porque todas as vezes que praticamos a iniquidade que os cananeus desenvolveram, gera amarrações na nossa vida. Bloqueios financeiros, prejuízos, coisas ruins acontecem conosco. Quando nós desenvolvemos esses pecados, deixamos que essa influência ruim dos cananeus venha sobre nós, damos brecha para que os espíritos que bloqueiam a nossa vida financeira, eles entrem e destruam tudo quanto a gente tem. A pessoa que é influenciada pelo cananeu ou pelo espírito cananeu é aquela pessoa que ama o dinheiro, ele ama mais o trabalho do que a família, ele é viciado em trabalhar, a pessoa não consegue pensar em outra coisa a não ser ganhar dinheiro. É essa ambição maligna que os cananeus desenvolveram devido ao seu amor e o seu apego pelo dinheiro. E nós sabemos que o dinheiro, ele é muito mais do que uma cédula de papel, ele é muito mais do que você possa pensar, do que você acha que é um conceito. Ele é muito mais do que um conceito, ele é um espírito, é uma entidade que Jesus mesmo diz que é mamon, que significa riquezas. Cuidado, porque a riqueza ou você controla ela ou ela te controla. Mas vamos orar agora para que Deus venha bradar na nossa vida, arrancar dentro de nós essa influência de espírito cananeu, para que nós possamos prosperar e sermos não amantes do dinheiro, mas amantes do Senhor, aquele que cuida de nós e supre as nossas necessidades em glória. E hoje nós iremos falar sobre o quinto gigante, a quinta nação ou quinto inimigo que nós temos que vencer para tomar posse da nossa terra prometida, a nossa Canaã em Deus. E hoje nós iremos falar sobre os perizeus. Ou depende da tradução, fariseus. Perizeus significa campo aberto, sem muro ou sem limite. Por aí você já começa a entender o que é uma pessoa influenciada pelo espírito de perizeu. É aquela pessoa que chega para nós: pastor, eu estou livre, eu estou liberto, Jesus me libertou. Não devo e não tenho responsabilidade alguma, não tenho compromisso com ninguém aqui na terra. Ou seja,
A pessoa que é influenciada por esse espírito é aquela pessoa que acha que não tem que prestar conta com ninguém, que ele não tem limites, que ninguém põe leis, regras para ele cumprir. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro daquela passagem bem conhecida, que muitos vão chegar naquele dia diante de Jesus e dizer: eu fiz um milagre, eu curei um enfermo, eu expulsei demônio, fiz muitas maravilhas. E ele vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticardes a iniquidade. A palavra iniquidade ali nesse texto é anomia no grego. A tradução dessa palavra é sem leis. Ou seja, é uma pessoa que ele não tem limites. Ninguém põe limite nele. Então é aquela pessoa que, se você aconselhar, se você falar: olha, não faz isso, olha, não faz aquilo, olha, não vai por ali, ele não vai obedecer e muito menos respeitar. Então são pessoas que vão segundo a sua direção, acham que sabe de tudo e acabam que ficam bloqueados em algumas áreas da sua vida. Ou seja, Deus quer livrar a pessoa de um mau caminho e ele está dizendo que ele sabe, então ele vai. A pessoa que é influenciada por esse espírito, ele age dessa maneira. E na verdade, isso só configura, é mesmo que uma fotografia do estado de anarquia que ele vive. E anarquia é escravidão. Da mesma forma que os montes cercam Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. O fariseu ou perizeu, pessoa que é influenciada por esse espírito, ele ultrapassa até as barreiras que Deus determina, que Deus propõe para ele, não. Então é uma pessoa que constantemente, como diz Tiago capítulo 1, versículo 8, é uma pessoa inconstante em todos os seus caminhos. E nós temos que romper essa inconstância e derrotar esse espírito, se é que a gente quer tomar posse da nossa terra prometida. Então, eu desafio você agora a entrar na presença do Senhor e orar junto conosco. Se inscreva aí no nosso canal, marque gostei embaixo, ativa o sininho aí no seu celular para quando a gente postar um vídeo novo, você receber a notificação desse vídeo, tá bom? Hoje é o 6º vídeo, né? Queremos abordar o tema, os aveus. Aveus significa aldeões, ou doadores de vida. Mas também está ligado diretamente ao conceito de... Está diretamente ligado ao conceito de libertinagem, que é a falsa liberdade. Tem a ver com mentira, tem a ver com impiedade. Os aveus também, eles tinham uma característica. Eles eram adoradores de serpente. Engano, falsificação barata e imitação. Eram práticas e habilidades que os aveus possuíam. Em Gênesis 34, versículo 1 e 2, nos fala sobre um aveu chamado Amor, que ele vai, sequestra Diná e abusa sexualmente dela. Vou te explicar melhor. Esse príncipe chamado Amor, esse nome Amor, significa jumento. E Diná, que é a mulher que ele vai lá e sequestra e abusa dela sexualmente, significa justiça. Ou seja, uma pessoa que tem característica de um animal sequestra a justiça e abusa da justiça. Nós temos essa prática atuante agora na nossa sociedade, dentro das empresas e, para não falar dentro das igrejas, não é verdade? Quantos pastores presidente que não manipulam os profetas, os líderes, nas suas estruturas denominacionais nos dias de hoje? Como que funciona esse esquema? Em Josué capítulo 9, versículo 3 e 4, fala sobre os gibeonitas que manipularam, enganaram e passaram, como nós dizemos nos dias de hoje, passou todo mundo para trás, os enganando. É a mesma atitude, é a mesma forma que os aveus praticam. Vamos resumir tudo. Os aveus são enganadores, falsificadores, manipuladores. E para fechar tudo, lembra que eu disse que eles são adoradores de serpente? O que a serpente significa na Bíblia? Satanás. E qual a característica de Satanás? É o mestre do engano. Satanás é o mestre do engano. Então essa iniquidade, esse comportamento, esse espírito eveu, ele tem essas afinidades ou essas habilidades para manifestar e operar na vida das pessoas. Então é momento da gente quebrar, romper, destruir esse gigante da nossa vida para que nós possamos conquistar a nossa terra prometida, a nossa Canaã em Deus. A última nação que nos impede de conquistar a nossa Canaã em Deus. Hoje nós iremos falar sobre os jebuseus.
Jebuseu significa pisoteados e rejeitados. Está ligado diretamente ao conceito do espírito de autocomiseração. Sabe o que é isso? São pessoas que amam ser tratadas como um coitadinho. São pessoas que eles amam ir de pessoa em pessoas e contar o seu sofrimento, a fim de que eles venham receber algum tipo de afeto. São pessoas que são rejeitadas, que sofreram rejeição na sua vida. Eles usam isso conscientemente ou inconscientemente para poder pegar algum tipo de atenção de outras pessoas. Eles se enquadram no conceito dos 3 As. O conceito dos 3 As: amor, aceitação e aprovação. São 3 coisas que essas pessoas eles não receberam. Eles têm deficiência nessa área porque não receberam isso e estão com todas as forças tentando encontrar isso em alguém ou em algo. Então essas pessoas se sentem derrotadas. Elas se sentem fracas, elas se apresentam diante de Deus nas orações e eles sempre querem convencer a Deus de que eles são fracos, pecadores, ele é o verme do carrapato, ele não tem direito a nada, mas se Deus o abençoar ele vai ficar muito feliz. São pessoas que não entenderam ainda o que o apóstolo Paulo diz, que nós temos que nos apresentar diante de Deus com ousadia e intrepidez. Não, pelo contrário, essas pessoas eles amam se passar por coitadinhos. Então esse espírito jebuseu, você tem que vencer. Não sei o que aconteceu contigo para que a tua alma viesse a ser ferida a esse ponto. Mas para você derrotar esse gigante, você tem que identificar essas características na sua vida. Para assim você derrotar. E o primeiro passo é a oração. Então nós vamos orar agora e pedir a Deus que Deus nos ajude agora a vencer esse gigante da nossa vida. Amém? Espero que você tenha gostado dessa série de vídeo. Logo, logo, a gente estaremos divulgando um novo propósito, tá? E eu quero que nesse momento você se inscreva no nosso canal, marque embaixo o gostei e ativa o sininho aí, o sininho no seu celular, para notificar quando nós postarmos um vídeo novo, tá bom? Deus te abençoe, fique em paz e até a próxima.